Saudações a todos. Esse vai ser uma apresentação de funcionalidade nova do iPad OS 16. Para quem já viu aí no canal, tem um review desse equipamento aqui, que é o Boox Mirror, que é uma tela de e-ink de 3.3 polegadas. E aqui é o iPad Pro de 12.9 em M1. Ele ainda não tem review no canal, mas talvez algum dia terá. Tem só comparativo de tela, propriamente. E uma limitação que o iPad Pro tinha era quanto o próprio uso da tela secundária, uma segunda tela, que só apenas espelhava o conteúdo. Então, se colocasse um data show ou um outro monitor externo, ele iria apenas espelhar o conteúdo e não propriamente estender, que é a possibilidade agora que se abre. Eu mudei o cursor só para poder ficar bem visível no vídeo. É claro que ele não tem a mesma fluidez de uma tela de 120 Hz, porque a tela do iPad chega a ter isso com o ProMotion. E aqui é uma tela que, com alguma bondade, chegaria a um pouco mais de 20 FPS. Então ela tem um certo lag na utilização, mas para digitação de texto e leitura ela é assim, impecável. Então agora você pode usar, vamos dizer, dois aplicativos ou mais lado a lado com o próprio monitor extra. Então vamos supor que eu abri o Obsidian e ainda quero abrir ainda um segundo aplicativo, pode ser aqui só para poder mostrar. Ele vai ficar em janela. Você pode mudar o tamanho da janela do aparelho sem nenhum problema, você vai poder mexer. Ou, por exemplo, abrir algo em tela cheia. E aqui aqui vai ter os aplicativos que estão em tela cheia. Então, por exemplo, aqui está em tela cheia um texto. Então você pode trabalhar no texto sem nenhum problema. E aqui no outro você vai, por exemplo, abrir um outro texto para poder trabalhar. E até mesmo em outras funções, que você pode, por exemplo, abrir um outro arquivo em janela aqui. Você vai, por exemplo, reduzir e sobrepor aqui o aplicativo. Vamos colocar um aplicativo junto com o outro aqui. Vamos supor que não. Vou pegar o Evernote, por exemplo. Ele vai ficar com uma outra janela. Eu posso reduzir o tamanho dele sem nenhum problema, por exemplo. E aqui na tela cheia, ficar transitando entre os aplicativos. Tem como reduzir o tamanho propriamente, né? E aí, por exemplo, conviver dois aplicativos ou três aqui, por exemplo, com 3 aplicativos, né? Aqui a gente está com um PDF Expert, o Evernote e o Scrivener, todos conjuntamente. E aqui um outro aplicativo de leitura de texto, que também pode trabalhar com as janelas sobrepostas. É claro que esse método das janelas sobrepostas, ele pode não ser tão usual no primeiro momento, mas se você, por exemplo, altera em tela cheia daqui, e se eu abro o mesmo aplicativo em tela cheia, na outra tela, ele já envia para lá. Se você abre aqui o aplicativo que você estava, ele retorna para a função. E aí você consegue transitar entre os aplicativos assim, sem nenhum problema. Agora ficou em tela cheia, e se eu procurar aqui o Evernote, ele vai aparecer aqui. Para quem está com teclado, um monitor maior, acredito que seja até muito mais interessante um monitor de 28 polegadas, 32 polegadas. Vai ficar assim realmente muito interessante, porque você vai ter muito mais espaço, porque numa tela assim pequena, né, vamos colocar assim, relativamente pequena, você acaba tendo algumas limitações de tamanho propriamente. Aqui você vai ter que tentar realmente adaptar com algumas coisinhas, mas ele permite abrir os aplicativos. Geralmente eu coloquei aqui em tela cheia essas funcionalidades, que é o que eu mais uso. Mas se eu reduzo o tamanho de tela, eu consigo fazer essas navegações, o que é algo bem interessante. Limitações, vamos colocar assim, propriamente, né? Querendo ou não, o iPad OS ele ainda não tem a função completa quanto aos monitores. Vamos colocar aqui, vou deixar sem conteúdo de aplicativo.
para abrir só a configuração. Então, se eu abrir a configuração dele aqui e for na parte de apresentação e iluminação, ele vai aparecer aqui os dois monitores. A tela de retina, né, de mini LED do iPad, e o Books Mirror está aqui. E aí eu tenho como ordenar, por exemplo, o iPad está aqui e o Mira está centralizado enquanto monitor externo. Aí você pode colocar em 4 posições, então você não tem propriamente toda uma gama igual no macOS, mas você tem possibilidade de alterar as posições, o que é suficiente. Se você precisar espelhar, você pode espelhar também, o que já era possível antes e agora continua. Problema em relação propriamente ao Books Mirror, porque isso aqui, vamos dizer, eu estou colocando porque é uma tela de ink que me interessa assim, bastante no dia a dia, é a tela que eu mais uso junto com o MacBook. Mas agora com o iPad, podendo utilizar lado a lado, passa a ser algo de interesse, vamos colocar assim. E você pode configurar várias questões aqui, é muito interessante. Só que ela continua. No vídeo, não sei se vai ser perceptível, mas tem um famoso flickering dos processadores M1 no monitor externo, seja de e-ink, seja nos normais. Que é como se fosse um brilho, um piscar, principalmente dos tons cinzas. E está bem ameno porque eu aumentei os tons escuros. Se você configurar para o tom máximo de configuração todo escuro, para o modo texto, praticamente não vai ter flickering. Mas também é só para texto, ele não fica tão rápido, por exemplo, para poder utilizar. Mas de todo modo, por exemplo, para digitar texto, vocês podem ver que a velocidade é bem rápida na resposta do teclado, o que é muito legal. Mas o flickering com os tons cinzas continua aparecendo. Talvez o suporte passe a habilitar, por exemplo, alguns controles de imagem que permitam reduzir o flickering, que é praticamente imperceptível no macOS hoje em dia, com a redução de movimento, aumento de contraste, etc. E outra coisa, né? O Books Mirror pode ser um monitor touchscreen. Só que nem no macOS, nem no iPadOS 16 isso ainda é possível. Só, pelo que eu sei, só o Windows e Android permitem que pelo menos assim, a função de touchscreen de passar página, por exemplo, você está ali no texto e passar a página com o dedo, funciona. Ou mudar algum ponto, é como um toque. Ele não é multigestos igual o iPad pode ser, mas ele possibilita, pelo menos, a interação mínima com o toque, o que é interessante para você poder alternar, por exemplo, entre aplicativos. Seria alternar entre aplicativos desse modo, algo que ainda não é possível. Mas, de todo modo, já é um avanço significativo poder contar com monitor externo em relação ao iPadOS. Você acaba tendo assim, um set portátil muito interessante no caso do Books Mirror, ou quase com substituto de desktop, a depender do seu tipo de uso, com a possibilidade do monitor extra, que era algo que era demandado há muito tempo pelos usuários. E assim, isso faz realmente diferença, vamos colocar, quando nós tentamos substituir um equipamento pelo outro, né? O que ainda para mim, o iPad é sempre complementar ao macOS, ou quando eu estou em viagem, alguma coisa assim mais to go, mas nesse caso aqui é interessante porque eu não preciso depender agora do macOS para ter uma segunda tela estendida, mas só do iPadOS no caso do iPad Pro M1, o que não vai funcionar, por exemplo, nos demais iPads com processadores A15, por exemplo, ou mesmo do recém-lançado, né, tem pouco mais de 6 meses, do iPad mini, que não vai possibilitar fazer esse uso. O meu iPad mini eu vou ter que usar ele realmente espelhando ou com uma unidade complementar em relação ao monitor externo. Mas de todo modo foi assim, um grande ganho, potencial imenso de utilização assim, em viagem para trabalhar, comparar texto, sem, por exemplo, estar com o macOS. E ainda estando com o macOS, não tem nenhum problema ligar o Books Mirror e ainda ligar o iPad. Você tem 3 telas, igual eu mostrei em um outro vídeo aí, 3 telas ou 4 telas, se for o caso, ligando até o iPad mini, interagindo com o macOS. Então, há uma própria ideia da Apple de tornar o macOS um sistema operacional de central de gerenciamento dos dados entre os iPadOS, seja para o Pro ou para um iPad mini ou um iPad Air, por exemplo.
mas a questão só vai funcionar com os M1. Então, portanto, o iPad Pro 2021, 11 polegadas ou 12.9 polegadas, e também o iPad, o recém-lançado iPad Air, que utiliza o processador M1. Acredito que são só os dois que estão utilizando o M1 propriamente. O que é assim, uma forma que a Apple utilizou limitar o Stage Manager para os M1 para poder subir venda, obviamente, dos próprios produtos. Os especialistas dizem, o único produto da linha da Apple inteira que está em queda de venda comparativamente, vamos dizer, em período histórico, é o iPad. Então, uma forma de, vamos dizer, incentivar a compra específica de iPads com processador M1 é uma estratégia limitar algumas funcionalidades de software, no caso do iPadOS, porque é desnecessário, não, pelo que parece, isso poderia ser muito bem viável de utilização nos equipamentos, por exemplo, de 2018 para cá, o que é lamentável, porque quem tem um iPad Pro de quarta geração 2018 ou mesmo 2020 não vão conseguir usar o Stage Manager. É vamos dizer, pena. Talvez eles expandam isso depois, mas dessa versão beta, e eles avisaram isso na Keynote, também com a funcionalidade apenas para os M1. Enfim, fica aí esse vídeo. Acredito que vai ser o primeiro vídeo no YouTube com essa utilização, porque raramente alguém faz algo sobre o Books Mirror, ainda mais eu conectando um iPad Pro em um Books Mirror. Mas é um setup muito interessante de portabilidade. Tudo de bom então, até mais.